Pois então, pessoal, vamos retomar aqui a eletrostática, a matéria que eu sempre tomo cuidado de alertá-los para a gente ter mais carinho com ela, por ser a única matéria, aliás, a única não, né, mas uma das poucas matérias terceirão que são inéditas para vocês. E como a gente já discutiu, para a gente poder aprender alguma coisa nessa vida, precisa de tempo de contato, precisa passar algum tempo interagindo com aquela matéria para tu assimilar. Então, pô, como é que começou essa história de eletrostática? Na verdade, começou com o estudo do átomo. Lembrar que o átomo tem um núcleo com prótons e nêutrons. Nêutrons são nêutrons, prótons são positivos, por isso o núcleo de um átomo é positivo. E em volta do átomo tem a eletrosfera, onde os elétrons orbitam em altíssima velocidade. Elétrons, por sua vez, negativos. E aí, então, um átomo neutro é aquele que tem o mesmo número de prótons e elétrons. E nós vimos que tem algumas coisas que nós podemos fazer nos átomos para tirar essa igualdade de cargas elétricas positivas e negativas. Uma delas, o atrito, eletrização por atrito. Os corpos adquirem cargas com o mesmo sinal ou sinais opostos? Opostos, né? Porque um ganha, o outro perde elétrons, mas é o mesmo módulo, né? Mesmo módulo, mesma quantidade. Se um é mais 5, o outro é menos 5. Tinha eletrização por contato, estava neutro e estava negativo. Encostava, ambos ficavam negativos, porque a eletrização por contato é o mesmo sinal. E os módulos só são iguais se os corpos em contato forem iguais. Lembra disso? E tinha até eletrização por indução. Nós trazemos um corpo carregado próximo de um neutro e ele ficava induzido, parabéns. Conectávamos o corpo induzido com a Terra e depois desconectávamos da Terra, mantendo o corpo indutor próximo do induzido. E aí, com isso, o corpo induzido adquiria cargas de sinais opostos à do indutor, já que os opostos se atraem. Ótimo. Pô, então tu vê, cara, tem um monte de coisa que a gente já estudou, desde lá dos primórdios, que já era a base da eletrostática. Depois, nós já sabemos que os opostos se atraem. O Coulomb, fazendo estudos em laboratório, determinou uma fórmula matemática para calcular a atração ou repulsão entre cargas elétricas. Vale lembrar que essa fórmula é cópia da lei de atração das massas de Newton. Então, lei de Coulomb, aliás, para calcular a quantidade de carga de um corpo é número de partículas vezes a carga elementar, lembra disso? Essa foi a primeira fórmula, na verdade, eletrostática, né? Quantidade de carga, número de partículas vezes carga elementar. Alguém lembra o valor da carga elementar? Mais ou menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. É a carga de um elétron ou a carga de um próton. Observem que é um número muito diminuto. Depois veio a ideia de lei de Coulomb. Como é que é o nome do K mesmo? Alguém já decorou esse valor? 9 vezes 19. Yeah! Força elétrica, nada demais. Mas a gente viu que apesar de conseguirmos resolver um monte de problemas com a ideia de força elétrica, nós precisávamos de uma ideia ainda mais poderosa. Por isso que nasceu a ideia de campo elétrico. Nós fomos ao laboratório, fizemos vários testes usando uma carga fixa, era a carga geradora do campo. A gente chama ela geralmente de quesão. Pegamos um ponto do laboratório para estudá-lo e colocávamos cargas de teste neste ponto, que é o quezinho. E variando a carga de teste, nós medimos as diferentes forças que atuavam nessa carga. E aí nós percebemos que dobrando a carga de teste, dobrava a força atuando sobre ela. E aí nós percebemos essa força, então, que atua na carga de teste é oriunda da carga geradora do campo. Já que dobrando a carga dobra a força, se eu dividir força por carga, eu estou eliminando o efeito da carga de teste. Assim eu estou medindo o efeito da carga geradora do campo. Por isso que essa ideia é tão boa. É simples, mas muito boa. Por isso que nasceu a ideia de campo elétrico desses estudos. O módulo do campo elétrico é a força dividido pela carga de teste, na qual a força atuou. Já que campo elétrico é vetorial, eu vou botar módulo e a força é que vai me indicar para onde é o vetor campo elétrico. E a definição é carga positiva, o campo elétrico aponta para fora. Carga negativa, o campo elétrico aponta. Isso falando da carga geradora. Se eu for pensar na carga de teste, quando a carga de teste é positiva, se ela é empurrada num certo sentido, o campo é aquele mesmo. Se a carga de teste for negativa, ela vai ser empurrada num sentido, o campo atua no outro. Como assim, professor? Simples assim, ó. Estou com uma carga de teste naquele ponto. Ela é positiva. Ela foi empurrada para lá. Além da força ser para lá, o campo também é para lá. Se eu coloquei uma carga de teste negativa nesse ponto e ela foi empurrada para cá, então o campo elétrico é no sentido oposto. Ou seja,
As cargas positivas obedecem às linhas de campo. As cargas negativas vão no sentido oposto das linhas de campo. Certo? Só que nós vimos que só essa ideia não era o suficiente. Nós, usando a ideia de força, lei de Coulomb, jogando na definição de campo elétrico, surgiu uma segunda fórmula para calcular campo elétrico. Essa é chamada definição de campo elétrico, essa é chamada campo elétrico gerado por uma carga. Mas como é que a gente procede se nós tivermos que calcular o campo elétrico, por exemplo, gerado por mais de uma carga? Quero o campo elétrico resultante naquele ponto. Como procedemos? Parabéns, faz o campo elétrico de cada uma, desenha o vetor campo elétrico de cada uma, certo? Se essa aqui é a 1, essa é a 2, esse aqui é o E1, esse aqui é o E2, essa é a carga 3, ela é negativa, por isso que está apontando para dentro. Sei lá, poderia fazer um Pitágoras entre esses dois, né? E depois somar esses dois vetores ainda. É isso aí, show de bola. Bom, então até aqui a ideia, a revisão da parte de força, da parte de campo elétrico está razoável. Aliás, tinha mais outros detalhes importantes para a gente lembrar. Algumas características das linhas de campo. Linhas de campo, para quem não lembra, são aquelas linhas que a gente usa para representar o formato do campo elétrico nas proximidades de uma carga elétrica. Então, ó, uma carga isolada positiva, o campo é de afastamento ou divergente. Observe que as linhas de campo estão se afastando, por isso que a gente diz que quanto mais próximas as linhas de campo, mais intenso é o campo na região. Se fosse uma carga isolada negativa, ficaria mais ou menos com essa cara, era para ser perfeito, era para ser simétrico, perfeitinho. Né? Estou fazendo assim por rapidez. Observe que as linhas de campo são convergentes, de aproximação, mas continua valendo. Quanto mais próximas as linhas, mais intenso é o campo. Se eu pego uma positiva de uma negativa, o campo elétrico ali fica deformado, por motivos óbvios. Opa, essa aqui tudo bem, essa aqui tudo bem, mas essa aqui já tem que ser curva. Essa aqui está chegando, a linha de campo está chegando na carga. Poderia colocar mais uma linha aqui sem problema nenhum. Olha como elas se afastam, olha como aqui o campo é menos intenso do que aqui. Dá para perceber isso? Né? Ah, outra coisa importante, se eu quisesse representar o vetor campo elétrico ali na linha, ele é sempre tangente. É isso aí, o tangencial, ótimo, muito bom. Uma série de detalhes, então, já revisados aqui. Pois é, mas na vida nem tudo é força. Nem tudo é força. Aliás, força, principalmente no nosso dia a dia, força é uma coisa que a gente usa pouco. A gente se preocupa pouco. Não é que a gente usa pouco, mas a gente se preocupa pouco com ela. A gente se preocupa muito mais nos dias modernos com energia. A gente se preocupa se o carro vai ter energia para chegar no local, não se ele vai ter força para arrastar a gente até o local. A gente se preocupa com a energia que a gente gasta no final do mês em casa, né? E não com a força que os motores elétricos da nossa casa têm, porque eles sempre conseguem executar esse serviço. Né? O problema é quando a gente vai gastar para que eles executem. Por isso que a gente começou a ter que trabalhar essa ideia para começar a calcular energias elétricas. E tudo se baseou na ideia de trabalho. Trabalho de uma força que nós revisamos recentemente. É força vezes distância. Esse cosseno do ângulo é só para decompor a força em cima da distância, em cima do deslocamento. Bom, se eu tenho duas cargas elétricas, uma fixa, que eu chamo de Qzão, outra pequenininha, que eu chamo de Qzinho, quase encostando na carga fixa. Vamos supor que as duas sejam positivas, então os iguais se repelem. E aí eu fico segurando essa carga de teste aqui e solto ela. Com certeza ela vai ser impulsionada para longe da carga geradora. E vamos supor que depois de um certo tempo ela já se deslocou uma distância d em relação à carga geradora. Com certeza, já que existe força elétrica atuando entre essas cargas, e eu sei a expressão que me calcula essa força elétrica, K vezes Qzão vezes Qzinho dividido por d ao quadrado. Eu, claro, poderia usar em módulos sem problema nenhum, mas são positivas, né? Vezes a distância que esse corpo foi arrastado, que é a própria distância da carga geradora à carga de teste, sendo que elas estavam muito próximas no começo. E já que a força foi para lá e o deslocamento também foi para lá, o ângulo entre esses vetores é zero. Por isso que a fórmula do trabalho da força elétrica ficou com essa cara aqui. Muito parecida com a ideia de força. Só que a distância não ficou ao quadrado em função dela ter sido eliminada, em função da distância que nós multiplicamos. Nós chamamos o trabalho da força elétrica de energia potencial elétrica, assim como nós chamamos de trabalho da força-peso, energia potencial gravitacional.
Por que na energia potencial gravitacional ficou mgh? Não ficou a massa da Terra também? Deveria ser, né? Constante gravitacional universal, massa da Terra, massa do corpo e distância entre a Terra e o corpo. Porque força elétrica e gravidade é tudo a mesma coisa, do ponto de vista matemático, né? Por que não ficou mgh, na energia potencial gravitacional? O que aconteceu com a massa da Terra e com a distância da pessoa até a Terra? Alguém lembra disso? Delicado isso, né? Não precisa lembrar também, eu estou te provocando. Ó, a lei de atração das massas é essa aí, né, gente? Certo? Não, na verdade, olha só, olha que bonito que vai ficar isso aqui. Quando a gente diz que peso é m vezes g, lembra lá do primeiro ano? Só uma mentirinha, né? Aquele g que a gente chama de aceleração da gravidade, é isso aqui tudo, ó. O g na fórmula é gzão, massa da Terra e raio da Terra ao quadrado. Quando eu boto mgh, naquele g, naquela aceleração da gravidade, tem o raio da Terra e a massa da Terra embutida, tu vê? E inclusive a constante gravitacional universal, ó. Legal, né? Então tu vê, no mgh é aquele g que contém a massa da Terra, a distância do corpo até a Terra e a constante gravitacional universal. Bacana, né? Por isso que fica tão facilzinho de calcular a energia potencial gravitacional, mgh. Porque já tem aquele g, um monte de coisa embutida. Aliás, do que depende a aceleração da gravidade na superfície do planeta? Da massa do planeta e do raio do planeta. É isso que depende da aceleração da gravidade. Certo? Legal. Lembram que a aceleração da gravidade da Terra não é igual em todas as regiões do planeta, né? No Equador ela é um pouco menor do que nos polos, por dois motivos. Primeiro que os polos estão achatados, então quem está no polo está mais próximo do centro. O raio é menor, aumenta o G. E segundo que quem está no Equador está girando junto com a Terra, 24 horas dá a volta no globo, não é? Certo? Essa pessoa tem uma pela inércia dela de continuar indo reto, de não girar junto com a Terra, né? Ela acaba sofrendo um pouquinho da redução da aceleração da gravidade. Eu sempre estimulo a aluna a pensar naquele brinquedo samba que gira no parque de diversão e a pessoa é jogada para fora do brinquedo, né? A gente chama de força centrífuga, embora o mais adequado seja explicar através da inércia, né? Para quem está olhando de fora, né? A pessoa ela quer passar reto no brinquedo, já que ela está girando. Por inércia ela quer passar reto. A parede do brinquedo não deixa ela passar reto. Ela, no brinquedo, tem a sensação de estar sendo jogada para fora do brinquedo, né? Mas se nós víssemos ela sendo arremessada para fora do brinquedo por cima, nós veríamos que ela saiu pela tangente, né? Então não é força centrífuga, na verdade, né? A gente tem a sensação, quando está lá dentro, de ser uma força centrífuga, mas é a inércia que causa esse fenômeno. Legal. Então, dois motivos pelos quais a aceleração no polo é menor que no Equador é menor que no polo. Achatamento dos polos e rotação da Terra. Só por curiosidade, para tu se familiarizando, no Equador 9,75 metros por segundo ao quadrado, nos polos 9,82 metros por segundo ao quadrado. Ninguém vai perceber isso no corpo, né? Ninguém vai conseguir esse 0, alguma coisa metros por segundo ao quadrado no corpo. Mas tu vê, para uma competição mundial de salto em altura, tu tem que fazer numa localidade onde tu considere um G pro, né? Um G razoável, assim. Se eu não me engano, tem um certo limite para o cara poder fazer salto em altura, né? Não pode ser exatamente na linha do Equador, tem uns padrões internacionais, né? Porque senão o cara pode tomar vantagem, certo? Mesma coisa, fazer um teste de resistência numa região onde a atmosfera é muito mais rarefeita, certo? Tu vai ter perda em relação à capacidade pulmonar, menos oxigênio, mas tu vai ter ganhos em relação ao atrito, resistência do ar, né? Então eles tomam cuidado. Hoje em dia, como está muito pouca diferença entre os competidores, eles evitam que os campeonatos sejam disputados em situação onde alguém vai ter uma certa vantagem. Legal. Galerinha, essa ideia de energia potencial elétrica ela ainda precisa ser um pouco melhor trabalhada. Porque tu vê, ó, essa fórmula ela ainda é super limitada. Por quê? Porque eu só posso calcular a energia potencial elétrica entre duas cargas, né? Tem que ter só duas cargas, aí eu vou lá e consigo calcular. Mas e se eu quiser trabalhar com mais cargas? Nós vamos precisar avançar nessa ideia. Poxa, olha só, nós criamos a ideia de força, trabalhamos com a ideia de força e agora temos uma ideia um pouco diferente, energia potencial elétrica. Eu posso chamar de carga 1 e carga 2, né, gente? Qzão, Qzinho, Q1, Q2 é frescura matemática nossa aqui. Se da mesma maneira, a partir de força elétrica eu calculei, inventei a ideia de campo elétrico, a partir da ideia de energia elétrica eu posso criar a ideia de potencial elétrico.
E a maneira de criar essa ideia de potencial elétrico é muito parecida com a ideia anterior. Tem uma carga uma carga geradora de campo, pego um ponto para ser estudado no laboratório, vou colocar várias cargas de teste naquele lugar e vou medir a energia potencial elétrica acumulada naquela situação. Observe que medir a energia no laboratório é bem mais delicado. Vocês lembram como é que era o procedimento? Tinha que pegar uma placa de gelatina, colocar ali, largar, né, a partícula, ela vai penetrar na placa de gelatina, tu vai medir a penetração, tu conhece a resistência da gelatina e aí sim, através da fórmula do trabalho, tu calcula a energia adquirida. Colocou várias cargas, para cada carga deu uma certa energia. 1 coulomb, 20 joules, 2 coulombs, 40 joules, 3 coulombs, 60 joules. Poxa, dobrando a carga de teste, dobra a energia acumulada, faz sentido. Mas quer dizer que essa carga geradora está fazendo alguma coisa acontecer na região. Como é que eu vou medir o efeito dessa carga? Eu vou pegar a energia potencial elétrica e vou dividir pela carga de teste. É isso que eu vou fazer. Nesse caso, galerinha, vamos dar uma olhada. Qual dos testes eu preciso usar? Qualquer um, parabéns. Vou usar o do meio. 40 joules dividido por 2 coulombs. 40 por 2? 20 o quê? Joule por coulomb. Eu vou puxar o saco do Alexandre de volta. Volts. Então é importante a partir de hoje a gente entender que quando a gente fala que a nossa tomada tem 220 volts, nós estamos falando a tomada pode disponibilizar 220 joules para cada coulomb que atravessa a tomada. Cada unidade de carga que atravessa a tomada nos entrega 220 joules de energia. Então, ó, a definição de potencial elétrico é muito similar à definição de campo elétrico, só que campo é força sobre carga e potencial é energia sobre carga. Cara, talvez o mais importante ainda seja tu perceber que força é uma grandeza, por isso campo que depende de força também é, já potencial depende de energia. Energia é uma grandeza escalar, o que faz potencial uma grandeza escalar. E grandezas escalares são mais gostosas de trabalhar do que grandezas vetoriais. Concorda comigo? Então aqui acaba ficando um pouquinho mais fácil, geralmente, as questões que envolvem potencial elétrico. Da mesma forma que eu não fiquei satisfeito com a definição de campo elétrico, eu preciso de uma segunda maneira de calcular potencial elétrico. Eu vou substituir a ideia da energia na fórmula e aí vai ficar K vezes Q sobre D. Se essa é a definição de potencial elétrico, isso aqui é potencial gerado por uma carga. Agora, voltando àquela ideia anterior, imaginem vocês que eu tenho mais de uma carga. Como é que eu calcularia o potencial resultante? Calculo V2, calculo V1 e soma, mas não é vetorial agora. Já que essa é positiva, o potencial é positivo, sei lá, 100 volts. Já que essa é negativa, vai gerar um potencial negativo, menos 70 volts. O resultante seria 30 volts, bem prático. Então tu vê aquela questãozinha que dava um pouco mais de trabalho para finalizar quando trabalhávamos com campo elétrico, agora com potencial elétrico fica mais gostoso de trabalhar, por ser escalar. É isso aí. Galerinha, até aí nós temos chegado, concorda comigo? A gente chegou até aí, mas tu vê, é importante esse segundo contato para ir se familiarizando, para ver que não tem nada do além. Eu te confesso que pode demorar alguns anos para tu falar potencial elétrico, não se sentir desconfortável, tu pensar, não, é uma coisa que eu já estou familiarizado, eu sei do que ele está falando. Né? Mas no começo a gente fica realmente, leu a questão lá, a gente já fica todo apavorado, porque a gente não consegue às vezes visualizar o que está acontecendo, né? Então dá uma certa insegurança. Olha, agora o que eu vou fazer a partir de agora são ajustes que eu vou fazer aqui nessa nossa discussão para que a gente não cometa deslizes aí, na hora de calcular algumas perguntinhas que vão aparecer para a gente nessa área. Energia veio do que mesmo? De trabalho. Quando eu falo calcule o trabalho para realizar um certo fenômeno, eu tenho que dizer onde é que é o começo e onde é que é o fim, né? Calcule o trabalho para arrastar a cadeira. Da onde para onde? Eu preciso saber qual é a posição A de onde a cadeira sai e qual é a posição B onde a cadeira chega. Concorda comigo? Então é isso que é importante. Ó. Eles vão te perguntar toda hora. Calcule o trabalho da força elétrica do ponto A para o ponto B. Ué, tu pode simplesmente pegar a ideia de força elétrica
pegar a distância de A até B, né, e usar a fórmula normal, sem problema. Se eu quiser usar essa fórmula aqui, ó, eu só poderia usar direto a fórmula da energia potencial elétrica de A para B só se essas cargas estivessem inicialmente juntas. E aí depois, isso aqui é a carga 1, aqui é a carga 2, depois a carga 2 foi lá para longe, e essa distância é a própria distância AB. Então tu vê que delicado. Se essa carga 2 tivesse saído daqui, ó, e ido para lá, já não é, aquela forma já mente. Olha que delicado isso. Essa aqui é a carga 2 ainda. Carga 2, carga 2. Essa aqui é a carga 1 ficou parada. Por que essa fórmula passa a ser mentirosa numa situação dessa? Porque olha só quem é a distância primeira. Certo? Olha quem é a segunda distância. E aí, quando tu faz uma menos a outra, tu está querendo dizer o quê? Que se eu pegar uma fórmula como essa, usar a distância primeiro, aí eu quero usar a segunda fórmula, usando a distância maior. Se eu subtrair uma fórmula da outra, é a mesma coisa que subtrair as distâncias embaixo? Não, né? Eu não posso fazer isso. Então esse é o momento delicado. Se ele me pedir para calcular o trabalho da força elétrica, claro, é aula de elétrica, pô. O trabalho da força elétrica de um ponto ao outro, eu tenho que tomar muito cuidado em saber usar essa distância aqui, ó. Essa fórmula já não vai valer, a não ser que as cargas estivessem inicialmente encostadas. Mas peraí. Mas nós podemos fazer um ajuste aqui numa ideia para a gente não se estressar com isso. Vamos combinar o seguinte. A partir de agora, se eu falar VAB, o que é V mesmo? Potencial, tá certo? Potencial. Eu não prestei atenção. Potencial, é isso aí. Cuidado, potência é uma coisa, né? É watt, são joules por segundo, é quanto de energia a gente gasta a cada segundo. Potencial é quantos joules tem para cada coulomb, né? Bom, o que seria esse VAB então? É uma diferença de potencial. E nós vamos dizer que VAB é VA menos... Pronto, VA menos VB. A partir de agora, se eu te peço uma diferença de potencial VAB, tu pega o potencial do ponto A e subtrai o potencial do ponto B. Aí, olha só. Com essa ideia, nós podemos usar isso aqui, ó. O que dizia essa definição ali? Dizia que potencial elétrico é energia potencial elétrica sobre carga. A carga de teste que nós usamos para fazer o teste. Agora, olha só. Quando eu falava em energia potencial elétrica, não era em relação a duas cargas? Uma geradora, teoricamente, a outra de teste? Ou seja, eu não posso simplesmente te pedir calcula o potencial entre essas duas cargas. Eu tenho que definir qual é a posição que essas cargas estão, não é isso? Então, a partir de agora, aquela fórmula vai receber AB ali. O que é AB? Quer dizer que é o potencial do ponto A até o ponto B. Então, essa energia tem que ser do ponto A até o ponto B. E o que é energia? Energia não é trabalho? Então, potencial de A para B é o trabalho para levar uma carga de A até B dividido por essa mesma carga de teste. Observem que essa fórmula é idêntica a essa. É idêntica. É a mesma coisa. Só que agora eu disse onde é que é o começo e onde é que é o fim. Eu só fui mais categórico. Outra, não se esqueçam, trabalho e energia são sinônimos na física. Trabalho e energia são sinônimos. Agora sim, ó, se eu quiser calcular o trabalho de A para B, meus amigos, eu vou fazer a carga vezes o potencial de A para B. E o que é o potencial de A para B? É o potencial A, VA, menos o potencial VB. É isso aqui que nós vamos começar a usar direto. Para provar que isso não é mentira, dá uma olhada se eu continuasse. O que é VA? É K vezes Q, que é a carga geradora, dividido pela distância até o ponto A. O que é VB, Mimita? K, Qzão, a carga geradora, distância B. E se eu pego esse Q e passo multiplicando, o que ficaria o trabalho de A para B? Já que o Q multiplica aqui, multiplica lá, fica K, Q, Qzinho, dA, menos K, Q, Qzinho, dB. Olha lá. Energia potencial do ponto A menos energia potencial do
ponto B. E eu pergunto, poderia eu ter subtraído as distâncias e ter usado a fórmula uma vez só? Ou seja, isso que eu acabo de escrever é a mesma coisa que isso aqui? Não. Como é que a gente faz para somar, subtrair frações? Tira o NMC, divide, multiplica, não vai ficar assim. Concordas comigo? É por isso que eu estou te dizendo, embora a ideia de energia potência elétrica seja simples, dá vontade na hora de a gente ter uma situação de uma carga se deslocando de um ponto para o outro, de usar como distância a distância que a carga se deslocou, como se isso de maneira mágica fosse resolver o problema, e não é. Quer calcular o trabalho da força elétrica, meu querido? Pega a carga que tu mexeu, de um ponto A até o ponto B, e faz VA menos VB. Aí sim, porque se tu for subtrair as distâncias e tocar direto na fórmula, vai dar problema. Tá? Então, era esse ajuste que nós precisávamos fazer para começar a matar as questões mais elaboradas dessa área. Deixa eu ver o que mais que ele fala ali. Bababá. Último comentário, então. E aí sim eu vou dar por encerrado a Física C do volume 7. Eu vou fazer exercícios. Vou querer que vocês façam alguns exercícios agora mesmo. Eu não vou passar correndo por esse capítulo, porque é um capítulo mais delicado. Então, ó, isso aqui é o que apareceu novo para a gente hoje mesmo. O resto foi revisão. E vou fazer um último comentário sobre campo elétrico uniforme. Aliás, o que é uniforme mesmo? Isso, que é constante, né? Que apresenta o mesmo valor em todos os seus pontos. É o que está faltando para a gente encerrar este volume. Então, galerinha, olha só. Se eu pegar duas placas elétricas compridas, longas, elas estão saindo do quadro da aula. Aqui mais uma. Vou pegar essas placas longas, muito longas essas placas são, e vou conectar uma delas num polo positivo de uma bateria e outra delas no polo negativo. Claro que o polo positivo vai deixar uma das placas carregadas positivamente, enquanto o polo negativo vai deixar outra placa carregada negativamente. Já que os opostos se atraem, essas cargas vão tentar uma em direção à outra, por isso que a parte carregada, né, vai estar nessa parte interna dessa situação aí. O que vai acontecer? Nós poderíamos desenhar linhas de campo aqui nessa região que saem das cargas positivas e vão para as cargas, já que quando eu me afasto da placa positiva eu me aproximo da negativa e vice-versa, isso faz com que o campo elétrico nessa região seja constante, ou seja, aqui tem 30 newtons por coulomb, aqui também vai ter 30 newtons por coulomb, aqui também vai ter 30 newtons por coulomb, aqui também vai ter 30, ali também. É igual o campo elétrico em qualquer região. Por isso que o nome desse campo elétrico é campo elétrico uniforme. Campo elétrico uniforme. E qual é a vantagem de campo elétrico uniforme? O campo elétrico uniforme ele apresenta uma situação que é mais prática de calcular do que a outra que nós acabamos de ver. Ó. Poxa, nós sabemos que campo elétrico é K vezes Q sobre D ao quadrado. Nós sabemos que potencial elétrico é K vezes Q sobre D. O que dá vontade de dizer então? Dá vontade de dizer que se eu pego o campo elétrico e multiplico por distância, vai eliminar o A ao quadrado e vai ficar igual a potencial elétrico. Tudo bem? Algebricamente isso para vocês, se eu multiplico essa fórmula por distância, cancelo o A ao quadrado e fica igual a essa. Ou seja, aquilo ali é uma verdade algébrica. O problema é que isso aí só é verdade, só é funcional em campo elétrico uniforme. Eu lembro, essa aula para mim, eu lembro como se o senhor já no meu terceirão, o senhor apresentou essa fórmula. Eu, claro, estava pisando em ovos ainda em relação a campo elétrico e potencial elétrico, mas eu era bom em matemática, então eu fazia as questões, acertava, embora eu não estivesse entendendo no fundo do meu coração tudo o que estava acontecendo, o que é natural. Quando ele me apresentou essa fórmula, eu, beleza, vai economizar um monte de tempo, tinha uns probleminhas que eu achava mais difícil ali, que envolvia campo potencial, eu saí aplicando essa fórmula em tudo quanto é problema, e fui errando tudo. Aí cheguei bravo numa assistência que aí eu fui perceber que essa fórmula só vale, e tu só pode usar ela uniforme, e outro não, cara, o outro usa as outras, tá? Mas essa fórmula aí só para uniforme. Outra coisa importante, tem que ter o ponto de saída e o ponto de chegada, então tem que ter a distância do ponto A até o ponto B. O detalhe é o seguinte, ó. Se esse aqui é o ponto A, região A, essa aqui, esse aqui é o ponto A, e aquele ali é o ponto B, aqui é o ponto B,
Não interessa a distância medida em linha reta. O que interessa é a distância paralela ao campo. Ó. Essa é que é a distância AB que importa, não é a distância em linha reta ou em zigue-zague. A partícula pode ter vindo fazendo zigue-zague. Na hora de calcular a diferença de potencial de A para B, eu vou pegar o campo uniforme e vou multiplicar pela distância em linha reta, do ponto A ao ponto B, medido paralelamente ao campo. Esse é o segredinho na hora de usar essa fórmula. Agora sim. Outra coisa para não te confundir, às vezes os materiais preferem usar U em vez de V. Certo? O material prefere usar U, eu prefiro V, porque a UFSC usa V, e porque lembra? Volts, é nosso dia a dia. É isso aí. Agora sim. Agora eu vou escolher um de exemplo e vou passar exercícios que eu gostaria que vocês começassem aqui. Aí eu uso o finalzinho da aula, de repente, para bater um papo da física dele. Cara, olha o nosso formulário. Que punk que ficou, que poderoso. Deixa eu acrescentar a última fórmula ali, que é do campo elétrico uniforme. E pronto, agora é só a gente aplicar esse formulário bonito. Ó, já que nós sabemos que energia e trabalho é a mesma coisa, eu vou transformar essa fórmula aqui, ó, VAB, WAB. Certo? Que é a mesma coisa, concorda comigo? Ó, só modifiquei ela um pouquinho. Essa fórmula aqui, então, ó, ela não aparece, tá, galera? Porque ela tá aqui, ó. Tu concorda comigo? Aquela fórmula ali, ó, é essa aqui. Porque o que é VAB? É VA menos VB. E aí, se tu quiser colocar o VA como KQDA e o VB como KQDB, que nem eu fiz ali, né? Normal. Mas, né, esse aqui é o teu ferramental, na verdade. E a última, VAB é o campo elétrico vezes distância B. Cuidado na hora de medir essa distância B, o faça paralelamente ao campo. E agora sim, vamos a um exemplo. Um exemplozinho dessa parte aí. Vocês vão fazer algum exercíciozinho. Posso, meu querido? Com licença. Vou fazer um exemplo para a galera. Meu Deus, que bonito! Ó, vamos fazer um aperfeiçoamento ali, ó. Página 14, exercício 2107, é o que eu vou fazer de exemplo. Uma carga elétrica positiva que gera campo elétrico à sua volta. Claro, toda carga gera campo elétrico. Quezão. Duas superfícies equipotenciais e o percurso de uma carga Qzinho, 2 vezes 10 a menos 6, que se desloca de A para B, estão representados na figura. Tu vê, ele fez uma linha pontilhada que ele chamou de superfície equipotencial, disse que ela tem 5 volts. Fez uma outra linha ao redor da carga, disse que ela era de 3 volts. E fez um ponto A e um ponto B entre essas superfícies equipotenciais e desenhou ali uma trajetória errática ali de uma partículazinha. Ele disse que essa partículazinha que fez essa trajetória tem um valor de 2 vezes 10 na menos 6 coulomb. O trabalho, ó o que ele pede, o trabalho realizado pelo campo elétrico de Qzão sobre a carga Qzinho nesse deslocamento vale em joules. Ele quer o trabalho, cara, ó, o trabalho de A para B em joules. Muitíssimo obrigado. Bom, a única coisa aí nova que apareceu nessa questão que nós não tratamos na aula foi essa ideia de superfície equipotencial. O que será uma superfície equipotencial? Parabéns! É uma superfície onde o potencial é igual. E vem cá, o que é potencial mesmo? Não é K vezes Q sobre D? Vai dizer que não existe uma esfera imaginária aqui em volta dessa carga aqui que tem toda a mesma distância dessa carga. E nessa distância aqui, ó, a voltagem vai ser sempre 5 volts. Por isso que é uma superfície imaginária que tem o mesmo potencial, equipotencial. Eu não citei isso na aula porque eu achava que na próxima vez é que ele ia fazer esses comentários de superfície equipotencial. Mas então eu já vou até fazer um comentário a mais aqui. Ó. Tu concorda que eu poderia representar isso às linhas de campo? Né? Eu pergunto a vocês, que ângulo as linhas de campo fazem com as superfícies equipotenciais? Sempre. As superfícies equipotenciais sempre são perpendiculares às linhas de campo. Outra dica então sobre a superfície equipotencial.
Os vetores campo elétrico sempre apontam em direção a um potencial menor, tá vendo? Certo? Os vetores campo elétrico sempre apontam na direção das superfícies equipotenciais de menor potencial. Mas era algo que eu achava que ia aparecer nas próximas apostilas de Física C. Aliás, acredito que vai aparecer mesmo. Pode falar então. Como é que eu vou calcular o trabalho de A para B? Tem voltagem que tem campo. É isso, pô. VAB não é o trabalho de A para B sobre o valor da carga? Está dividido, passa. O trabalho de A para B é o valor da carguinha vezes VAB. E o que é VAB? VA menos VB. Então a carga eu conheço, 2 vezes 10 na menos 6. Quem é VA? Vou até fazer assim para a galera depois entender bem. É 5, o VB é 3, então eu vou fazer 5 menos 3, que é 2. E 2 vezes 2? 4. Então o trabalho para levar essa carga de A para B é 4 vezes 10 na menos 6 joule. 4 microjoule. Poderia escrever, né? Ele colocou 10 na menos 6 mesmo? Letra A. Então tu vê, a matéria é nova, a gente fica, meu Deus, trabalho da força elétrica, o que será isso? Mas na hora que a gente se familiarizar, não vai ter mistério. Certo? Não vai ter mistério. Façam o seguinte, meus queridos, arrisquem essa página aí, ó. Arrisquem alguns dessa página 14, se tiver muito facilzinho, faz da página 15. Isso vai ser a tua tarefinha. Eu vou dar alguns minutos para vocês começarem agora. Então, página 14 e página 15, eu queria que vocês arriscassem alguns exercícios dessa aí, que sobrar a tarefa, para a gente se familiarizar. Eu vou dar alguns minutinhos antes de fazer mais algum de repente, e depois bater um papinho de Física D, só para a gente não ficar as 2 aulas inteiras nessa mesma física. Vamos, galerinha, não quero ver ninguém parado. Uns 5, 10 minutinhos para vocês arriscarem umas 2 questõezinhas aí. Vamos lá.